Meu Senhor, pois orastes para mim, caídos, humilhados, tem sempre teu favor. Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim. És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, e dor de quem não fecha o coração. Contemplarei justificado a vossa face, e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, nosso coração às vezes é como terreno pedregoso, ou chão duro, é pequeno no amor. Dai-nos o vosso perdão e ajudai-nos a ser a terra boa, que acolhe a semente e produz frutos. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que intercedeis por nós junto ao Pai, que nos perdoará. Que Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto.
estais a nossa terra como a chuva e transborda de fartura, rios de Deus que vem do céu derramam água e preparais o nosso trigo, a semente cair em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós anegais e aplaiais os seus sucos como a chuva amoleceu. E abençoai a sementeira, a semente cair em terra boa e deu fruto. Quando todos coroais com vossos dons, os vossos passos são perfeitos. Transborda a cultura e passais, brotam pastos no deserto, a semente cair em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de gás, tudo canta de alegria, a semente cair em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a alegria que deve ser revelada a nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Mas também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100,
outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste ano de 2023, a Igreja está colocando para nós a reflexão sobre o Evangelho de São Mateus. Estamos no ano A do calendário litúrgico da Igreja. E a partir desse domingo, que é o domingo 15º do domingo comum, e por volta aí de mais 5 ou 6 domingos, a Igreja vai colocar para nós refletirmos algumas parábolas que Jesus contou para os seus discípulos e que foi narrada por São Mateus. Hoje nós estamos refletindo a primeira parábola, que é a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ela se refere à palavra de Deus. Quando nós vamos lá para a primeira leitura de hoje, que é o livro do profeta Isaías, nós vamos ver o profeta comparando o efeito da palavra de Deus quando ela chega até o nosso coração. O profeta compara a palavra de Deus no coração humano como aquela chuva que cai sobre a terra, como aquela neve que cai sobre a terra. Ela produz um efeito no coração, ela produz um efeito sobre a terra, porque a chuva, ela deixa a terra úmida, a neve, quando derrete, ela deixa a terra úmida e propícia para ser semeada e produzir fruto. E assim, o profeta faz essa comparação com a palavra. A palavra de Deus é como a chuva, ela cai dentro do coração humano e ela produz fruto, ela produz um efeito. Por quê? Não é uma palavra humana como um livro de história, como um livro de geografia, não, é palavra de Deus. O Papa Bento XVI, no documento Verbum Domini, o Papa diz assim: a Igreja Católica não é a religião do livro, a Igreja Católica é a religião de uma pessoa, de Jesus Cristo. Ele é o Verbo, a palavra viva de Deus. Então percebam que essa palavra é uma palavra que produz vida, é uma palavra viva, porque essa palavra é o próprio Jesus. Pedro disse para Jesus no discurso do Pão da Vida: Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Vai dizer Jesus que o grande trigo, a semente, quando cai na terra, ela tem que morrer para produzir vida, assim como Jesus morreu na cruz para nos dar a vida, assim é necessário que a palavra caia dentro do nosso coração. Vai dizer o autor da carta aos Hebreus: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que entra dentro do nosso coração e vai até o fundo, dividindo medulas e pensamentos, que a palavra de Deus é viva. Agora repare, Jesus, ele tinha uma didática, uma pedagogia muito grande para falar com o povo, porque Jesus via que a sua região, onde ele morava, era uma região agrícola, era o povo da roça, o povo do sítio, o povo que cultivava a terra para tirar da terra aquilo que eles precisavam para viver. E Jesus usa de um exemplo do plantio, do cultivo da terra, para transmitir a sua mensagem. E muitas vezes Jesus usa desse caminho justamente por quê? Para que o povo pudesse compreender e ao mesmo tempo para que as suas palavras não ofendessem as pessoas. Porém, existe um trecho do Evangelho de hoje que Mateus destaca os líderes e as autoridades judaicas daquela época. Por quê? Mateus escreveu o seu Evangelho, a princípio, para uma comunidade de judeus que estavam se convertendo em cristãos. E havia uma resistência da liderança judaica da época, os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei, em que eles não aceitavam Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, que Ele era o Filho de Deus enviado, o Messias. Eles não acreditavam nisso. E por não acreditarem nisso, eles resistiam.
E a igreja ensina com muita propriedade: Jesus é a chave que abre para nós a compreensão da Sagrada Escritura. Jesus ilumina o Antigo Testamento e Jesus nos revela a sua plenitude de salvação no Novo Testamento. Eu me lembro da passagem dos discípulos de Emaús, em que Jesus abre o entendimento dos discípulos de Emaús para que eles pudessem, através das Escrituras, compreender que Ele era o Messias, o Salvador. Então Jesus usa dessas parábolas para tocar o coração do povo. Porém, os doutores da lei, fazendo uma menção, Mateus fala em Isaías, é como se eles estivessem olhando, mas não estavam enxergando. É como se eles estivessem ouvindo, mas não estivessem escutando. É como eles estivessem presenciando um fato, mas não eram capazes de compreender, porque eles não aceitavam Jesus, estavam cegos espiritualmente. E Jesus, quando termina o discurso da parábola, os discípulos vão até ele: "Pede, mestre, ensine para nós o significado desta parábola." Então Jesus não quis ficar com eles, e eles não quiseram ficar com Jesus apenas na superficialidade do conteúdo da parábola. Ele quis mergulhar mais com eles nesse conteúdo. Muito bem, e aqui Jesus ele narra na parábola 4 tipos de solos que a semente caiu. Primeiro, a semente caiu à beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram a semente. Segundo, a semente caiu entre as pedras, cresceu no começo, mas como o terreno era pedregoso, o sol queimou as raízes e a planta morreu. Terceiro, a semente cresceu entre os espinhos vieram e sufocaram a semente, e ela não pôde, a planta crescer e se desenvolver também. E quarto, a semente cai num terreno bom, e naquele terreno bom a semente produz fruto, 30, 60 e 100 por 1. E aí Jesus explica para eles o significado disso. Aí Jesus fala, na primeiro terreno que a semente caiu, à beira do caminho, que o passarinho veio comer, Jesus explica: são aqueles que escutam a palavra de Deus, mas não procuram compreender o significado da palavra de Deus. Esses, o diabo vem e rouba a semente do seu coração. Numa linguagem simples, sabe uma expressão nossa? Escutou por um ouvido e soltou pelo outro, mas não parou no coração. Tem muitos que escutam a palavra de Deus assim. Segundo terreno, a semente caiu sobre o terreno pedregoso. Jesus diz que são aqueles que, quando escutam a palavra, ficam cheios de empolgação, vibrantes. É isso, eu quero seguir Jesus, eu vou caminhar com Deus agora, eu vou seguir esse caminho. Aí, de repente, começam a vir as provações, né? Problema de saúde, problema na família, desarmonia familiar, problema financeiro, provações, tribulações, né? Às vezes a decepção com alguém dentro da igreja, dentro da comunidade. A gente começa assim: isso daí não é para mim, melhor ficar quietinho lá em casa e parar com esse negócio de seguir a Jesus, porque não vai dar certo. Esses são que ouvem a palavra com alegria no começo, mas começou a surgir provação, perseguição, ataque por causa de viver a palavra, já esfria e já não quer mais seguir Jesus. Aí o terreno que a semente caiu nos espinhos, aí Jesus explica: são aqueles que têm o coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Estão divididos, não sabem se querem ir em busca do materialismo, do consumismo, do hedonismo, muitas vezes atrás das luzes, dos holofotes, da fama que o mundo muitas vezes seduz, a busca desenfreada pelo materialismo, pelo dinheiro, aquela loucura toda que o mundo de hoje quer iludir o coração das pessoas. Ou então, seguir a Jesus no amor, no serviço, na doação, na entrega, naquele serviço feito sem esperar nada em troca, porque a recompensa vem de Deus. E ali, Jesus fala do quarto terreno.
aquela semente caiu em terra boa. E por que caiu em terra boa? Porque apenas caiu no coração, mas também aquele que caiu no coração procurou compreender o que é a palavra de Deus. Ali a semente vai produzir frutos, 30, 60 e 100 por um. Atualizando essa palavra para hoje, Jesus é o semeador, né? A semente é a palavra de Deus. E o solo onde essa semente cai é o nosso coração. Então é preciso, à luz da palavra de Deus, eu, você que está aqui hoje, a igreja, Deus está falando conosco através da palavra, para dizer o quê? Que tipo de solo o meu coração está sendo para acolher a palavra de Deus? A palavra está caindo no meio do caminho, estou escutando por um ouvido e soltando pelo outro. A palavra está caindo no terreno pedregoso. Qualquer probleminha que surge, qualquer tribulação, qualquer desgosto, qualquer dissabor, eu já quero largar tudo, abandonar tudo e desistir do caminho. Ou então, como está o terreno do coração? Está cheio de espinhos, onde a palavra cai, mas aí eu estou com o pé em duas canoas, estou dividido entre o caminho de Jesus e o caminho das coisas do mundo. Ou ainda, o meu coração está sendo um bom coração, um bom solo para acolher a palavra, onde ela está produzindo frutos, 30, 60 e 100 por um. Essa é uma resposta que você não vai ter que dar para mim, mas é uma resposta que você vai ter que dar para Deus, porque é Ele que está revelando isso para você realmente dar essa resposta para Ele hoje. Por isso que a palavra de Deus, ela exige de nós. Quando o profeta Ezequiel foi chamado por Deus para ser profeta, Deus, através de uma visão, fez com que o profeta abrisse a boca, e Deus colocou dentro da boca de Ezequiel os rolos do livro, que representa a palavra de Deus. Ou seja, se você quiser ser meu profeta, se você quer alimentar, levar a minha palavra, você precisa se alimentar com a minha palavra. Só que aí o profeta descreve a experiência que ele sente quando ele se alimenta com a palavra. Ele diz assim: a palavra no meu paladar, na minha boca, ela tinha o gosto de mel, porém quando ela desceu e chegou nas minhas entranhas, teve gosto amargo, ela amargurou. Por quê? A palavra de Deus exige às vezes mudança e transformação do coração, e às vezes bate contra a nossa vontade, não nos agrada muitas vezes, porque vai exigir um pouquinho de renúncia, um pouquinho de sacrifício e de morrermos para nós mesmos, e a palavra de Deus às vezes exige isso de nós. Então, quando nós vemos aquilo que Paulo diz na segunda leitura, que nós vamos passar como aquela mulher que está para dar à luz, gemendo em dores de parto, aguardando a redenção definitiva, muitas vezes a luta que iremos travar contra o mundo lá fora para vivermos a palavra de Deus, para abraçarmos aquilo que a palavra de Deus pede de nós, diante de um mundo que se coloca contra todos os valores e a realidade da palavra. Então hoje, nesse nosso 15º domingo do tempo comum, a igreja convida a gente a pensar: como está o meu coração para acolher a palavra de Deus? E aí nós temos que recorrer a Nossa Senhora, que não teve melhor solo, melhor terreno para acolher a palavra de Deus do que o imaculado coração da Virgem Maria. Porque Maria foi tão bom terreno para a palavra de Deus, que o Verbo, a palavra viva, se encarnou em Maria e ela deu à luz o Salvador da humanidade para nos salvar. Então peçamos a Nossa Senhora hoje essa graça, que ela nos dê um coração como o coração dela, para que a gente possa acolher a palavra e o nosso coração seja um coração tão bom quanto o dela, para que possa produzir frutos, 30, 60 e 100 por um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Oremos também por aqueles que estão agradecendo o dom da vida por estarem fazendo aniversário. Oremos pelo Lázaro Gonçalves, para que receba do Senhor no dia do seu aniversário a graça e a bênção especial que tanto necessita. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Oremos também por todos os nossos irmãos e irmãs já falecidos que deixaram esta vida. De forma especial, vamos orar pelo Benedito Batista Braga, avô do Padre Luiz Paulo, falecido ontem. Oremos pelo Arthur Ferreira Rigota e também por Aparecida Regésia dos Santos, para que, tendo eles participado da morte de Cristo pelo batismo, que eles participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer juntos a oração do dizimista. Pai Santo, Contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração ao Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. podem sentar-se para o canto da partida dos dons. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinais do trabalho que fizemos e
que aqui depositamos, retenha em nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da cena o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da cena o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza, todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. Entra em nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da cena o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da cena o teu próprio ser. Com amor e confiança, rezemos unidos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar. Oremos, alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Teremos nos dias 24 a 26 de julho o Tríduo na comunidade Santana, no bairro Campo Grande. Todos os dias do Tríduo teremos Santa Missa às 19h30 e após a missa serão vendidos salgados e doces. No dia 22 de julho, próximo sábado, às 10 horas da manhã, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, nós vamos ter a missa do jubileu dos 25 anos da Diocese de Itapetininga e da ordenação do nosso bispo, Dom Borgoni. A matriz, nossa paróquia, estará fechada neste dia, porque todos estaremos lá para participar da missa do jubileu. Também teve início no dia 13 de julho e vai até o dia 21 de julho, também na Catedral, a novena vocacional, em preparação para o jubileu de prata da Diocese de Itapetininga. E no dia 18 de julho, terça-feira, às 19h30, será o dia da nossa paróquia participar. Então, todos os dias da novena, a paróquia da cidade irá participar. A nossa paróquia vai participar no dia 18 de julho, na missa das 19h30. Padre Luiz Paulo, com a presença de todos nós, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, com as suas comunidades, nesse dia 18, para juntos em oração estarmos agradecendo a Deus pelo jubileu da nossa diocese. Vamos então agora pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor, Deus da vida, seja a vossa força. Ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, querida, nos ensinar a ser testemunhas do amor que fez o teu corpo sua morada, que se abriu para receber o Salvador. Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai.